números inteiros, expressões. Expressões envolvendo as 4 operações. O que faço? As operações são vezes, que é também indicado pelo pontinho, dividir, que também é indicado pelos 2 pontos, 2 pontinhos, divisão, mais e menos, que é adição, mais, subtração, menos. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu preciso observar toda a expressão. Você vai olhar a expressão e aí verificar se ela tem multiplicação, se tem divisão, se tem adição, se tem subtração. Você vai observar toda a expressão, observar o que ela tem, se tem parênteses, se não tem, o que é que ela tem. Quanto às operações, que são essas 4, resolve primeiro as multiplicações ou divisões na ordem que aparece. Então, esses resolvem primeiro. Multiplicação, divisão, ou divisão e multiplicação, depende da ordem que aparece. Depois, adição e subtração, também na ordem que aparece. Se tiver parênteses, deve resolvê-los primeiro. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui, primeira coisa, eu tenho uma expressão, eu observo que ela tem parênteses, multiplicação, adição, parênteses novamente, de número positivo, divisão, parênteses. Esse parênteses aqui está separando esses 2 sinais, que é o sinal de divisão de um número negativo, a mesma que estou separando a adição de um número positivo. Aqui eu tenho uma subtração de um número positivo, então não dá para ficar 2 sinais juntos, então eu coloco parênteses. Como é que eu vou resolver? Tenho que resolver primeiro. Eu tenho que resolver multiplicação e divisão na ordem que aparece. No caso, aparece primeiro a multiplicação, depois a divisão, então eu vou resolver na ordem que aparece. Como é que eu faço, então? E os parênteses? Os parênteses nós vimos que está só separando um sinal do outro, só tem um número, então não tem uma operação aqui, só tem um número, então só está separando um sinal do outro, não dá para ficar 2 sinais juntos, ele tem que ser separado por alguma coisa. Então, vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão, depois eu resolvo a adição e a subtração. Então, a multiplicação, menos 2 vezes 4, então eu resolvo 2 vezes 4, que dá 8. Aí esse 2 está negativo e aqui um número positivo, então menos por mais, menos, então vai ficar menos 8. Repito esse mais aqui, porque eu vou resolver primeiro a divisão, ó. Ao lado desse número tem uma divisão e tem uma adição. Então eu vou resolver primeiro a divisão, então eu vou repetir aqui a adição. 3 dividido por 1 dá 3. Esse é um número positivo, um número negativo. Mais por menos, menos. Aí eu tenho aqui menos mais 7. Aqui, ao lado do 7, só tem a subtração. Não tem multiplicação nem divisão. Então, eu posso resolver esse jogo de sinal agora. Porque não tem, se tivesse divisão, eu deixaria para depois. Como eu fiz aqui, ó. O 3, eu não fiz o jogo do sinal, porque eu tinha uma divisão próxima do 3. Então, aqui também não tem divisão nem multiplicação, só tem o jogo de sinal, posso fazer logo. E eliminar os parênteses. Quando eu faço o jogo dos sinais, eu elimino também os parênteses. E vai ficar apenas um sinal, menos por mais, menos. E repito o 7. Agora, eu só tenho sinal de menos e de mais. Só que eu tenho parênteses, aí eu tenho que resolver logo, não é isso? Então, eu vou repetir aqui o menos 8. E aqui eu vou fazer jogo dos sinais. Para eliminar os parênteses, que só tem um número, está separando a adição de um número negativo. Então, menos por mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos e eu repito o número 3. Não repito parênteses porque eu já eliminei quando fiz o jogo dos sinais. Repito menos 7. Eu tenho aqui 3 números negativos. São 3 dívidas, então quer dizer que eu aumento e repito o sinal. Repete a dívida, aumenta a dívida. Então, sinais iguais, somo os valores numéricos, que são os números, e repito o sinal, que é o sinal de menos. Eu posso fazer direto. 8 mais 3 dá 11, e 11 mais 7, 18.
e repito o sinal de menos. Acabou a questão. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Ou eu posso fazer passo a passo. Passo de 2 em 2. Então, vou fazer aqui. Aí, faço o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais. Isso quer dizer que eu somo 8 mais 3, que dá 11. Repito o sinal do número de maior valor absoluto, menos. Ou uso a regra, sinais iguais, soma os valores numéricos e repete o sinal. Aí agora eu repito menos 7, que eu não fiz a conta ainda. E agora eu vou fazer a conta desses dois aqui. Menos por menos dá mais. Quer dizer que eu vou somar 11 mais 7, 18. E repete o sinal, ou coloco o sinal do maior valor absoluto. Então, você tem que observar toda a expressão, o que é que ela tem para poder resolver. Ok? Diferenciando operações. Vezes, dividir, mais e menos. Veja, aqui eu tenho menos 5 vezes menos 6 dividido por menos 2. Qual a operação que está acontecendo? Eu tenho acontecendo aqui uma multiplicação e uma divisão. Professor, e esses sinais de menos? Ele está dizendo que eu estou multiplicando um número negativo por outro número negativo e dividindo por um número negativo. Então, esse parênteses está separando os sinais, ok? Mas ele não está indicando que eu vou fazer a subtração ou soma ainda não. Porque a operação que vem primeiro é vezes e dividir. Então, eu vou fazer a conta na ordem que aparece. Isso aqui pode até fazer direto. 5 vezes 6 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Não é isso? Aí menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, vai ficar menos 15. Então, aqui eu já poderia colocar menos 15 direto. Ou eu faço passo a passo. No caso, eu vou fazer primeiro essa multiplicação, que é o que aparece primeiro. 5 vezes 6, 30. Menos por menos, mais. Repito, divisão por menos 2. Aí, 30 dividido por 2 dá 15. Mais por menos dá menos e fica menos 15. Observe que a operação que eu faço aqui era de multiplicação e divisão. Nós temos agora os mesmos valores, ó. Menos 5, menos 6, menos 2. Só que agora não temos nem multiplicação nem divisão. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que primeiro eliminar os parênteses, ok? E como é que eu elimino os parênteses? Fazendo o jogo dos sinais, certo? Então, nesse caso, eu tenho um número negativo. Negativo eu posso deixar sem... Não posso deixá-lo sem o sinal. Eu vou deixá-lo sem os parênteses, que estou eliminando os parênteses. Então, vai ficar menos 5. Aqui, eu vou ter que fazer o jogo de sinal e colocar um só. Mais por menos, menos. E repito o 6. Aqui, menos por menos, mais, e repito o 2. Então, agora, eu já posso fazer as operações. Então, eu vou fazer de 2 em 2. Então, aqui eu tenho dois números negativos. Números negativos, soma e repete o sinal. Então, 5 mais 6 dá 11 e repete, fica menos 11. Ou eu faço assim, menos por menos dá mais. Isso quer dizer que eu vou somar os dois valores, faço o jogo dos sinais para somar ou diminuir. No caso, como é menos por menos, vai dar mais, quer dizer que eu vou somar os valores. Então, 5 mais 6, 11. Repete o sinal do maior valor absoluto, que é menos. Repito agora o mais 2 e vou fazer aqui a conta. Eu vou somar ou vou diminuir? Ora, eu não posso observar só um sinal. Eu tenho que observar o sinal dos dois números envolvidos. Um é menos, o outro é mais. Menos, mais, menos. Isso quer dizer que eu vou diminuir. Então, 11 menos 2 dá 9. E qual o sinal que eu vou colocar? O sinal do maior valor absoluto, que é menos. Isso quer dizer que eu tenho uma dívida maior e paguei só R$2. Então, a minha dívida continua, só que menor. Então, eu diminuo e continua negativo. Ok? Professor, esse agora tem parênteses. Perceba que os parênteses, além de estar separando os sinais, ele está separando também uma operação. O que quer dizer? Que dentro tem uma operação, que é menos 3 mais 8. Tem duas formas de fazer.
Primeiro que se esse menos aqui está fora, esse menos, ele influencia todos esses dois sinais aqui, ou 3 se tivesse mais números aqui, poderia ter 4, 5, quanto fosse. Ele ia influenciar todos esses sinais aqui. O que quer dizer que se ele está fora e tem parênteses, eu preciso eliminar os parênteses primeiro para poder resolver, eu posso fazer o jogo de sinal dele com os dois sinais, ok? Se ele está fora e dentro nós temos uma operação, ó, menos 3 mais 8, temos mais de um número, pode ter 2, 3, 4, ele seria do mesmo jeito. Faria o jogo de sinal. Menos por menos dá mais, aí fica mais 3. E menos por mais dá menos, fica menos 8. Ok? Se o sinal estiver fora dos parênteses e tiver que fazer jogo dos sinais, ele tem que fazer o jogo dos sinais com todos os valores que estiverem dentro dos parênteses. Se tivesse mais valores, faria também o jogo de sinal com os outros sinais dos outros valores. E agora é só resolver. Mais por menos dá menos, quer dizer que eu vou diminuir. 3 menos 8 é o que falta para chegar a 8, que é 5. E o sinal eu coloco o sinal do número de maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? O 3 ou o 8? O 8, né? A quantidade é maior, o valor absoluto. Então, o sinal fica menos. Professora, mas se eu resolvesse primeiro os parênteses, daria certo? Vamos ver. Se eu resolvesse aqui primeiro, como é que eu faria? Se eu resolver aqui primeiro, então eu não vou fazer o jogo do sinal aqui, então eu vou repetir esse sinal. Então vai ficar o menos, e agora eu vou resolver esses valores aqui, essa operação. Então, vou fazer o jogo de sinal, dos sinais, menos por mais dá menos, quer dizer que eu vou diminuir. 3 menos 8 dá 5. Repito o sinal do maior valor absoluto, que é mais. E agora eu faço o jogo dos dois sinais. Menos por mais, menos, vai dar 5. Ok? Vamos lá, agora vocês vão resolver essas expressões com números inteiros e me dar as respostas. Até a próxima.